Agora eu vou mostrar para vocês como investir diretamente no mercado americano. Você vai abrir conta em uma corretora americana, mandar o seu dinheiro para lá e investir diretamente lá. O seu dinheiro vai ficar diretamente nos Estados Unidos, né? E aqui nós temos algumas corretoras. A Passfolio, que inclusive eu vou mostrar na próxima aula como abrir conta na Passfolio. Eu não tenho e vou mostrar para vocês eu abrindo. Vou dividir minha tela do computador, vou mostrar o passo a passo para abrir. É muito simples. Além de enviar dinheiro, vou mostrar essa parte da questão operacional toda. Nós temos a Charles Schwab, que é uma corretora grande dos Estados Unidos, a TD Ameritrade, nós temos a Interactive Brokers, também pode expor o mercado europeu, e também a Avenue. Eu vou mostrar a aula prática com a Passfolio e com a Avenue. E para a gente investir diretamente lá, nós temos que, o primeiro passo é abrir conta em uma corretora, o segundo passo é enviar dinheiro para lá. E nós temos alguns sistemas de remessa de câmbio. O primeiro deles é via sistema próprio, que a Avenue tem e a Passfolio também tem. O que é o sistema próprio? Você vai fazer um TED, fazer um Pix para a conta da corretora americana aqui no Brasil. A Passfolio e a Avenue, elas têm conta aqui no Brasil, então você vai mandar da sua conta Itaú aí, por exemplo, Banco do Brasil, Banco Inter, para a conta da Passfolio ou da Avenue aqui no Brasil. Eles vão receber o seu dinheiro em reais e vão cruzar o seu CPF e vão creditar para vocês na corretora nos Estados Unidos. No caso da Avenue, eles vão creditar em reais e dentro da plataforma você transforma os seus reais em dólar. Vocês vão ver isso na prática, tá, pessoal? E no caso da Passfolio, não. Eles já fazem o câmbio automaticamente, já disponibiliza o dólar para você comprar. Então vai ter uma taxa cobrada pela corretora, né? O spread, que é a diferença do dólar comercial hoje, o dólar cobrado na corretora. Ou via remessa de câmbio. Para via remessa de câmbio, você vai ter que abrir conta em uma corretora de câmbio, né? Vai pagar algumas taxas a mais por isso e vai fazer a remessa. Alguns sistemas aqui, remessa online, TransferWise, tem outros, você vai pagar IOF, taxa da corretora e tarifa bancária. Juntando tudo, é aproximadamente 1,6 a 1,8 de spread em relação ao dólar comercial. Então, se o dólar comercial está 5,50, você vai pagar aí dólar comercial mais 1,6,7,8%. É um spread até baixo, comparando quando a gente vai para os Estados Unidos, tem que comprar dólar aqui no Brasil, ou então tem que comprar com cartão de crédito diretamente no mercado americano. Então, investindo diretamente, primeiro passo, abrir conta em corretora. Segundo passo, enviar dinheiro. Terceiro passo, fazer o câmbio, né? Em algumas corretoras, o enviar dinheiro e fazer o câmbio, eles consistem em ser o mesmo passo. É apenas um passo. E o último passo é comprar os ativos propriamente dito. E aqui, quais são os principais ativos que podemos investir quando nós temos a conta diretamente nos Estados Unidos? Quando a minha conta lá nos Estados Unidos já está aberta, em que eu posso investir? É um mercado que tem várias classes de ativos, vários ativos. Opção é o que não falta. Aqui eu vou listar os principais. Nós temos as ações, que são mais de 5 mil, e são as stocks, né? As ações no mercado americano são chamadas de stocks. ETFs nos Estados Unidos, tem milhares. Tem ETF de renda fixa, de renda variável em todo o mundo. Se você quiser investir na Índia, tem ETF que vai replicar algum índice da Índia. Então, o mercado de ETF nos Estados Unidos, ele é muito maduro. Tem milhares de ETFs lá, de segmento, são vários ETFs mesmo. REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários aqui no Brasil, é uma exposição ao mercado imobiliário dos Estados Unidos. ADR, que são recibos de ações em outros países que são listados nos Estados Unidos. É como se fosse a BDR, porém, lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a Novo Nordisk está listada na Bolsa de Valores da Dinamarca, mas tem a ADR listada nos Estados Unidos. Então, quando você abre conta nos Estados Unidos, você pode investir na Novo Nordisk via ADR. E também você pode investir no Tesouro Americano e em renda fixa americana. Aqui eu vou falar um pouquinho das ações, que são as stocks, né, as famosas stocks. Nos Estados Unidos existem mais de 10 bolsas de valores. As principais são a Bolsa de Valores de Nova York, né, que é a maior bolsa do mundo, e a Bolsa de Valores da Nasdaq, que é a segunda maior bolsa do mundo. Então, olha aqui algumas empresas que são listadas na Bolsa de Nova York. JP Morgan, Johnson & Johnson, Walmart, Coca-Cola, McDonald's, Disney. Na Bolsa da Nasdaq, que é uma bolsa voltada mais para o setor de tecnologia. Amazon, Google, Facebook, Apple, né? Então, estoque.
Nos Estados Unidos tem mais de 6 mil ações listadas. Então o mercado não é à toa que tem 50% do mercado mundial das ações, né? Lá são 11 setores diferentes. Aqui está um setor, depois dá uma pausa nesse vídeo aí e dá uma olhadinha. E cada site ele pode ter uma classificação diferente, tá? Então não se prendam muito a esse setor aqui não. As stocks, eu vou falar aqui algumas mais famosas nos Estados Unidos, né? A Procter & Gamble, valor de mercado de 331 mil reais, no dia que eu montei esse slide aqui. Ela é dona de diversas marcas, da Pampers, da Gillette. Temos a Kimberly-Clark, né? Dona das marcas Huggies, Turma da Mônica. São várias marcas aqui que a gente encontra, muito aqui no Brasil também. A Tesla, né, dispensa a apresentação, valor de mercado aí de quase meio trilhão. Na verdade, o valor de mercado diminuiu porque as ações tiveram uma queda. Nós temos aí a Coca-Cola, valor de mercado de aproximadamente 200 bilhões de dólares. Nós temos a do Altria Group, que é a maior fabricante de cigarro do mundo. Nós temos a Disney, uma excelente empresa, valor de mercado mais de 300 bilhões de dólares. Nós temos a Amazon, a maior empresa de e-commerce do mundo, valor de mercado no dia que eu montei esse slide, de 1,57 trilhões de dólares, é muito dinheiro. Visa, uma excelente empresa também, né, todo mundo conhece. Nós temos a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, valor de mercado no dia que eu montei esse slide de 647 bilhões de dólares. Nós temos a Microsoft Corporation, valor de mercado de quase 2 trilhões. Nós temos a Apple, é a maior empresa dos Estados Unidos, valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares. Facebook, quase 1 trilhão de dólares de valor de mercado. E nós temos uma classe de investimentos nos Estados Unidos muito importante, que são os REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários aqui no Brasil, são investimentos voltados para o setor imobiliário, e eles têm que pagar 90% do lucro líquido para os seus acionistas. Na verdade, os REITs são empresas, não são fundos como aqui no Brasil, mas é muito parecido porque eles pagam dividendo também trimestralmente de no mínimo 90% do lucro líquido. Não é como aqui no Brasil que os FIIs têm que pagar 95% do lucro caixa. Tem uma diferença muito significativa aí, mas aqui não é aula para mim, para eu falar sobre isso, né? Então são empresas que investem majoritariamente em ativos imobiliários, possuem alguns incentivos fiscais, parecem muitos com os FIIs, mas não são fundos e sim ações. 75% dos ativos da empresa devem ser no ramo imobiliário, 95% da receita devem ter origem imobiliária e 90% do resultado da empresa deve ser distribuído aos cotistas. Esse 95%, 90% aqui é do lucro líquido, que é diferente do lucro caixa, tá? Isso aí é uma coisa da contabilidade que com certeza vocês vão ver ou viram aí com o olho na parte de demonstrações contábeis, de fluxo de caixa, regime de competência. Isso aí o Tioli sabe mais do que ninguém para ensinar para vocês, né? São ótimos ativos para você receber renda passiva em dólar. Então, quando você compra um REIT, você vai receber aquele aluguel em dólar. Aqui eu vou mostrar alguns REITs famosos nos Estados Unidos, em alguns imóveis famosos também, igual o Empire State Building. São empresas do ramo imobiliário que seguem algumas regras, pagam dividendo trimestralmente. Aqui nós temos o Equity REITs, que são ativos reais, são os de tijolos, né? E também nós temos os Mortgage REITs, que são recebíveis imobiliários, que são como se fossem os fundos de papel aqui. Então aqui seria, por exemplo, uma HGRU e aqui seria, por exemplo, um Iridium, né? Que são os recebíveis, investem em dívida do setor imobiliário. Aqui agora eu vou falar sobre alguns segmentos dos REITs. Nós temos os offices, são escritórios, o Empire State. Você pode ser dono do Empire State com um pouco mais de 10 dólares. Nós temos os REITs industriais. Prologis, esse aqui é um REIT muito famoso também nos Estados Unidos. Nós temos aqui os retail, que é como se fosse os shoppings. O shopping nos Estados Unidos ele é um pouco diferente do Brasil. Ele geralmente é ao redor de uma grande loja, de uma Walmart, por exemplo. E nos Estados Unidos, as pessoas vão no shopping para comprar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, as pessoas vão no shopping para poder se divertir, né? Para poder ir na parte de alimentação. Então, tem uma estrutura diferente. O Loading REITs são hotéis. Aqui é um segmento de hotel.
Eu vou falar de forma mais rápida, tá? Para a aula não ficar tão grande. Nós temos REITs residenciais, esses dois aqui é ESS AVB, o Avalon Bay, um REIT muito famoso nos Estados Unidos. Nós temos também os REITs que investem em plantações de florestas de eucaliptos. Então nós temos o RYN. Nós temos os REITs que investem em hospitais, casas de repouso, asilos. Esse é um REIT famoso lá, o LTC. Nós temos os REITs que investem em galpões. Então, provavelmente você já... Nos Estados Unidos, muitas pessoas alugam galpões, alugam salas fechadas para deixar algumas coisas. Então, tem inclusive alguns seriados no Discovery, na HBO, que falam sobre esses galpões aqui. Lá é um setor famoso de REITs nos Estados Unidos. Nós temos o REITs de infraestrutura, temos o American Tower Corporation, o AMT, que investe em torres. Né? O mercado de REITs nos Estados Unidos ele é muito mais maduro do que o do Brasil. Nós temos também REITs de data center, um famoso Equinix, que é onde as empresas deixam os seus dados, né? Por exemplo, o mercado de software em nuvem, então tem que ter esses data centers, são galpões especializados com temperatura certa, para ficar toda essa parte de tecnologia de armazenamento de dados. Então o famoso aqui é o Equinix. Nos Estados Unidos nós temos uma ampla quantidade de ETFs também que replicam muitos tipos de índice em todo o mundo. Agora a gente vai entrar aqui na parte de ETF. Já falei sobre os stocks, que são as ações, os REITs, e agora eu vou falar um pouco aqui sobre os ETFs lá nos Estados Unidos. Tá? Então tem uma diferença do ETF no Brasil, que replica o mercado americano, e o ETF lá nos Estados Unidos, que replica praticamente o mundo todo, se você quiser. Então vamos lá. Os ETFs dos Estados Unidos distribuem dividendos, eles têm muito maior liquidez do que aqui do Brasil, as taxas são muito menores aqui do Brasil. Por exemplo, o ETF IVVB11 aqui no Brasil te cobra uma taxa de 0,3%. O ETF VOO nos Estados Unidos, que replica o mesmo índice, te cobra uma taxa de 0,03%. As duas taxas são baixas, mas lá é muito mais baixo. Então aqui nós temos alguns ETFs, que eu vou listar aqui, mais famosos, né, mais conhecidos. O VO, que replica o SP500. Nós temos o VNQ, que replica um índice de fundo imobiliário dos Estados Unidos, um fundo do mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? Um mercado de REIT. Esse VNQ é um ETF muito significativo, ele te paga dividendos de forma constante, ele pega grande parte do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Nós temos o NOBL, que é o Dividend Aristocrat. Para a empresa entrar nesse ETF aqui, ela tem que pagar, no mínimo, 25 anos de dividendos e mais. O dividendo de um ano para o outro, ele tem que ser crescente. Então aqui, se a empresa pagou 24 e falhou um ano, ela não entra. Ela tem que ter 25 anos crescente e constante de pagamento de dividendo. O ETF NOBL, muito famoso, olha, taxa de administração 0,35, olha os ativos aqui, os principais, né, corresponde a 16%. Nós temos o QQQ, que replica o índice Nasdaq 100, e aqui é onde está listada as maiores ações de tecnologia dos Estados Unidos. O índice Nasdaq 100 pega as 100 maiores empresas da Nasdaq. Olha esse ETF aqui, as 10 maiores posições desse ETF corresponde a aproximadamente 52% de todo o ETF. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet para quem não sabe é o Google, tá? Tesla, Nvidia, PayPal, Comcast. Nós temos o VEA, que é um ETF de mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Então esse ETF ele não pega os Estados Unidos. Temos aqui ó, Samsung, Nestlé, nós temos algumas Roche Holding, nós temos algumas empresas aqui fora do mercado americano. Nós temos o ETF VWO, que é um ETF de países emergentes, que o ETF nosso aqui, o EMER11, ele replica esse ETF aqui, que replica o índice dos países emergentes. Né? Nós temos o ETF MCHI, que é um ETF da China. O nosso ETF China 11, ele investe nesse ETF que replica o índice da China. Então, olha aqui, ó, as empresas. Alibaba Group, que corresponde aqui a 14% do ETF. Nós temos o ETF XLU, que é um ETF de empresas de utilidade pública dos Estados Unidos. São um ETF mais defensivo. As empresas de eletricidade, saneamento, são empresas que
em períodos de crise, elas conseguem cair menos do que a média do mercado. E aqui, pessoal, eu falei sobre as formas de investir diretamente nos Estados Unidos via stocks, ações, né? Você pode comprar ações, comprar REITs, comprar ETFs listados lá fora. E na próxima aula, como eu falei, nós vamos ver a parte prática, abrindo conta, mandando dinheiro, investindo diretamente lá fora. Um grande abraço e até mais.